Vamos ler o texto, Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Os irmãos sabem que nós estamos em 2 meses de meditação no livro dos Salmos. O que é o livro dos Salmos? O livro dos Salmos nada mais é do que o inário bíblico. É o inário do povo de Israel. É o inário, nosso inário, nos dias de hoje. O livro dos Salmos ele está dividido em 5 partes. Do Salmo 1 ao 41 é a primeira parte. Do Salmo 42 ao 72 é a segunda parte. Do Salmo 73 ao 89 é a terceira parte. Do 90 ao 106 a quarta parte. E do 107 ao 150 é a quinta parte. Dos 150 salmos que temos, Davi escreveu 73. Ele é o autor de 73 salmos. Os demais salmos foram escritos por várias pessoas, entre elas o próprio Moisés, que escreveu o salmo de número 90, e este homem também chamado Salomão, que escreveu vários outros salmos, além deste de salmo do número 127. Este livro dos Salmos ele foi escrito aproximadamente num período de 1000 anos. Então ele levou 1000 anos aproximadamente para ser compilado. E ele tem 5 características principais. Ele é um livro poético de poesia, ele é um livro de louvor, de adoração a Deus, ele é um livro de lamentações, também trazendo situações difíceis que o povo de Deus estava ultrapassando. Ele é um livro de orações, ele também declara e manifesta a oração dos servos de Deus, e ele também é um livro profético, principalmente quando ele se remonta à pessoa do Messias. Então, irmãos, este salmo em específico faz parte de um grupo de salmos chamado de Grupo de Salmos de Romagem. Isso vai do Salmo 120 ao 135, são 15 salmos. Então, alguns estudiosos dizem que esses salmos fazem parte de um grupo chamado Salmos de Romagem. Por quê? Porque eram salmos que o povo cantava em direção a Jerusalém quando eles estavam indo para a Páscoa. Então, enquanto eles faziam esta romaria até a cidade de Jerusalém, eles iam cantando estes 15 salmos. Alguns entendem assim, outros chamam esses salmos de subida. E o que é que eles querem dizer com isso? Porque existiam 15 degraus, desde o alpendre das mulheres até o alpendre dos homens. Então, enquanto os homens subiam para adorar no templo, esses 15 degraus, em cada degrau eles paravam e cantavam um desses salmos. Independente de qual seja a interpretação que nós adotemos, nós precisamos entender que estes salmos são salmos de adoração a Deus. Eles têm um único objetivo, é adorar ao Senhor. O livro dos Salmos, você pode aproximar-se deles sem medo de estar exaltando o homem ou abraçando teologias humanistas, como muitos louvores de hoje são. Muitos louvores hoje mais exaltam a criatura do que o Criador, mas estão preocupados em atender o nosso sentimento do que alcançar o coração de Deus. Mas estão preocupados em fazer a gente remexer as cadeiras do que remexer o espírito. Quando nós nos aproximamos de Salmos, nós não precisamos ter medo de que isso acontecerá, porque o livro de Salmos é um livro de adoração a Deus. E quando nós chegamos no Salmo de número 127, que é um salmo escrito por Salomão, nós temos aqui alguns ensinamentos que nós podemos levar para a nossa vida. Então nós vamos ter aqui 3 ensinamentos principais que eu queria meditar com os irmãos nesses preciosos minutos que nós temos. O primeiro ensinamento que nós temos aqui no Salmo 127 se encontra no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a parte A do verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. O primeiro ensino que nós podemos extrair
deste Salmo de número 127 é que há uma declaração do salmista de que nós precisamos de Deus em tudo em nossa vida. Essa palavra em vão que aparece aqui no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse em vão, ele vem de uma partícula hebraica chamada chave, e significa vaidade, inutilidade. Quando nós podemos traduzir essa palavra, nós podemos traduzir essa palavra como um trabalho que não tem êxito, que não prospera, que não cresce, que não avança, que você coloca todas as suas forças nele, mas ele não tem êxito, ele não tem crescimento. Então o salmista diz, se nós edificarmos a cidade, se nós edificarmos a casa, se nós guardarmos a cidade e Deus não estiver conosco, nada vai acontecer, nada vai adiantar. Não importa o quanto de esforço nós coloquemos, não importa a nossa capacidade, não importa nossas habilidades, não importam os nossos amigos, não importam os diplomas na nossa parede, não importam os anéis em nosso dedo. Se o Senhor não estiver conosco, nada vai dar certo. Essa palavra em vão, eu fui tentar esmiuçar um pouco ela para conseguir explicar melhor, e eu cheguei a 2 exemplos muito nítidos do que significa em vão. Você já tentou enxugar gelo? Uma pessoa enxuga gelo, passa o pano no gelo, daqui a pouco o gelo está molhado de novo. Você passa o pano, ele molhou de novo. Você passa o pano, ele molhou de novo. Por mais força que você faça, você está fazendo força, você está enxugando aquele gelo e aquele gelo continua molhado. Você já tentou subir em escada rolante pelo lado errado? A escada está descendo e você vai ali tentar subir. E aí você vai, e você, cada passo que você dá, a escada vem descendo, e você vai tentar subir, e a escada vem descendo. Assim é aquele que trabalha sem Deus. Aquele que trabalha sem Deus, ele está se esforçando muito, mas não tem êxito algum. Ele acorda cedo, ele trabalha até tarde, ele edifica, ele é um homem trabalhador, as mãos dele são grossas, ele se esforça, ele corre atrás, ele faz contatos, ele faz ligações, ele envia mensagens no WhatsApp, ele contrata serviços de internet para potencializar suas visualizações, ele dispara e-mails para todo mundo e ninguém chama ele. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? A minha empresa, eu diminuo o preço, eu faço promoção, eu ponho um camarada para ficar gritando lá na frente da minha empresa, promoção, promoção, compra 3, leva 5, compra 3, leva 5, e ninguém entra aqui. O que está acontecendo? Talvez tenha chegado a hora de você convidar Deus para participar do seu trabalho. Neemias, no capítulo 2, verso 20, ele diz assim: o Deus dos céus nos dará bom êxito. Neemias estava ali trabalhando, estava ali com a espada de um lado e a colher de pedreiro no outro, fazendo todo aquele serviço de reparação dos muros de Jerusalém, mas Neemias disse: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, esse trabalho aqui não vai dar certo, não vai para frente, não vai prosperar, não vai acontecer nada. Irmãos, nós muitas vezes nos esforçamos tanto quando o que nós precisávamos fazer, na verdade, era confiar mais em Deus. Lucas capítulo 5, a partir do verso 4 em diante, fala de uma situação que nós enxergamos isso claramente. Os discípulos estão pescando a noite toda. E quando chega no verso 5, Jesus se encontra com eles na beira da praia e eles estão desolados. E Jesus pergunta: o que é que vocês pescaram? Não, Senhor, nós não pescamos nada. E o Senhor diz: lança a rede do outro lado. Mas a gente já lançou, passamos a noite inteira lançando em todos os cantos. Não foi somente desse lado, nós lançamos desse lado, nós lançamos desse lado, nós lançamos naquele lado, nós lançamos para trás e nós não pegamos nada. Eles dizem claramente para Cristo no verso 5, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos.
Mas aí um homem chamado Pedro está em cima daquele barco e ele diz assim: mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede de novo. Nós tentamos com toda a nossa força. Irmãos, isso daqui, eles pescando, não era o Arieusto pescando. Eu pescando, eu sou uma negação. Eu fui pescar com o Deja, aqui, o esposo da Cláudia, numa viagem missionária que eu fui no barco. Ele me deu lá eu não sei nem o nome daquilo, uma vara de pescar, um caniço. E eu fiz assim, quando eu fiz assim, o anzol foi e pegou na orelha dele que estava atrás de mim. Pá! E aí quando eu fiz assim, ele, ai pastor, eu peguei alguém, um peixe peguei. Era o Deja que estava atrás de mim. Pescador de homens, né, Sol? Peguei, tá aqui. Não é o Ariel tentando pescar, irmãos. Eu gostava de ir em São Paulo no Pesca e Pague, porque quando você põe lá, parece que os peixes já estão treinados. Você joga um anzol, aí o peixe já vem, já. Aí você fica todo contente, eu sou um pescador maravilhoso. Aqueles peixes é tudo ensinado, tudo, já sabe, já vou comer, depois ele me solta. Eu gostava, mas não é o Ariel que está pescando aqui, irmãos, é Pedro e a turma deles, são especialistas, é gente que vive disso, que olha assim de longe e diz assim, hoje vai dar. E não, hoje não vai dar. Eles têm experiência, eles passam a noite inteira pescando e não dá certo. Aí Jesus aparece para eles e diz, lance do outro lado. Mas esse daí não é carpinteiro? O que ele está dando pitaco na gente que é pescador? Ele vai dar pitaco em madeira, em negócio de fazer mesa, cadeira. O que ele está dizendo para a gente? Nós somos pescadores. Não, Pedro falou assim, Senhor, tá bom. Segundo a tua palavra, nós vamos lançar as redes de novo. Eu imagino Pedro olhando para o pessoal do barco, dizendo assim, bora de novo. Bora de novo. O homem mandou, vai fazer o quê? Bora de novo. Pedro, de novo, Pedro. Estou cansado, eu quero ir de novo. O homem mandou, vamos fazer o quê? Vamos, obedece, vamos logo para a gente ir embora logo. Põe em cima do barco e vai de novo, e lança de novo, e quando lançou, enganchou. O que é isso, meu Deus? Pegou embaixo, pegou numa pedra, só pode, como é que pode? Agora a gente vai ter que descer. Não é pedra, Pedro, não é pedra. E é o quê? Puxa! Quando puxa, peixes e mais peixes, peixes e mais peixes. E é preciso chamar mais gente, chama mais gente, chama os outros barcos, o nosso barco vai afundar. E começa a bênção que você recebe, começa a transbordar nos outros barquinhos, os outros começam a receber também, todo mundo começa a ser abençoado. Por quê? Porque você chamou Deus para participar do seu trabalho. Quantas vezes você ora ao Senhor quando você vai trabalhar, dizendo para Deus, Deus, vem comigo. Nós temos lá no escritório da administração desta igreja, devocional todas as semanas, em que nós nos colocamos diante de Deus e todas as secretarias oram todos os dias. Eu digo, irmãos, não adianta nada nós sermos excelentes administradores se Deus não estiver conosco aqui. Não adianta nada você ser uma excelente gestora na comunicação, nas finanças, na tesouraria, onde quer que você seja. Não importa qual é o seu grau de academia, não importa seus mestrados, pós-graduações, doutorados. Se Deus não estiver conosco, nada vai funcionar. Vamos chamar Deus para cá. E aí nós oramos chamando Deus para aquele ambiente. E o Senhor tem estado presente. Será que não é hora, meu querido irmão, de você chamar Deus para participar do seu trabalho? Deus para participar da sua vida? Deus para participar da sua família? Deus para participar da criação dos seus filhos? Deus para participar do seu casamento? Chame Deus para participar disso, porque senão o irmão vai continuar enxugando gelo e subindo de escada pelo lado errado, a escada rolante pelo lado errado. Interessante que toda vez que você for ao shopping, agora que você vê a escada descendo, você vai dizer aqui, ó, Pastor Ariel, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Segunda lição que nós vemos aqui, melodia, já se prepara para vocês virem aqui para nós cantarmos um último cântico. O salmista declara que Deus cuida de tudo. Primeiro, que nós precisamos de Deus. Segundo, que Deus cuida de tudo. Verso 2. Quando ele diz, aos seus amados ele dá enquanto dormem. É interessante isso, porque isso daqui não está incentivando a falta de trabalho.
Isso aqui está colocando no coração de nós que estamos lendo o Salmo, de que Deus cuida de nós e Ele não precisa da nossa ajuda para fazer aquilo que Ele quer. Ele não precisa de mim. Pelo contrário, eu só atrapalho Ele. Eu fui para uma entrevista num programa de rádio esses dias, a irmã perguntou, pastor, o senhor é o administrador da igreja, como é que é o seu trabalho lá? Eu falei, eu tento não atrapalhar Deus naquilo que Ele está fazendo. Se eu não atrapalhar Deus naquilo que Ele está fazendo, já é muita coisa. Eu não quero atrapalhar Deus naquilo que Ele está fazendo. É como Martinho Lutero dizia, enquanto eu e Melancton estamos almoçando, comendo e bebendo, Deus está fazendo a reforma. Não depende de nós, é do Senhor, é dele, a obra é dele, o êxito é dele, é Ele quem toma conta da nossa vida. Interessante essa palavra aos seus amados, porque remonta ao que Deus chamou Salomão, porque Salomão é o nome que dá vida à criança, mas Deus disse, o nome dele será Gedidias, é o amado de Deus. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 25, é Salomão dizendo, aos seus amados, a quem ele ama, a minha vida, ele cuida de mim enquanto eu durmo. Você já pensou nisso, irmão? Deus cuidar de você enquanto você dorme? A nossa cabeça não alcança isso porque nós somos meritórios. Parece que a gente vai ajoelhar diante de Deus e a gente quer levar alguma coisa para apresentar. E a gente quer colocar diante de Deus a nossa obra para justificar o nosso pedido. Para dizer para Deus, Deus, eu estou pedindo isso daqui, mas é porque eu fiz isso, então eu mereço. Olha, eu passei a madrugada evangelizando, então eu mereço. Olha, eu discipulei tal pessoa, então eu mereço. Olha, eu dei o meu dízimo, então eu mereço prosperar. Eu estou entregando o meu dízimo na tua casa. Aí eu me lembro de meu pai falando comigo, não fez mais do que a sua obrigação. Deus nos abençoa porque Ele quer nos abençoar. Não é por nada que nós tenhamos feito. Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Você sabe o que é trapo de imundícia? Eram os panos que as mulheres usavam naqueles dias. O Senhor diz, isso é a nossa justiça diante de Deus. São trapos de imundícia. Como é que eu posso pensar que eu vou chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu faço isso, eu faço aquilo? De forma alguma, o Senhor nos abençoa por sua graça, por sua infinita graça, por seu louvor. É como Paulo escrevendo aos Filipenses, disse no capítulo 1, verso 6, ele diz que Deus nos escolheu, nos predestinou para o louvor de sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Senhor te ama, meu irmão. E não há nada que você faça que possa fazer Deus te amar mais. E não há nada que você faça que possa fazer Deus te amar menos. Ele te ama e ponto final. Mas pastor, hoje eu estou meio fraco na fé. Ele te ama. Hoje eu estou valente igual Davi. Ele te ama do mesmo jeito. Hoje eu orei 5 horas, Ele te ama. Hoje eu não consegui levantar os olhos aos céus, Ele te ama do mesmo jeito. Você é um amado de Deus porque Ele decidiu amar você. Ele decidiu no coração dEle amar a sua vida, abençoar a sua vida e fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. E o melhor de tudo, Ele não precisa da nossa ajuda. Pastor, então eu vou deitar na rede e ficar lá cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Se Ele não precisa da minha ajuda, Ele que vai fazer. O Dr. Carson, D.A. Carson, ele escreve um livro maravilhoso, Soberania e Responsabilidade Humana. E ele fala a respeito dessa antítese, desta dificuldade que há entre nós harmonizarmos
a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Como é que Deus pode ser soberano e nós ainda sermos responsáveis por aquilo que nós fazemos? Sim, Deus é soberano e nós somos sim responsáveis por nossos atos e por nossas atitudes. Nós temos um livre-arbítrio que nós não temos. O único homem que teve livre-arbítrio foi Adão. E nós temos livre agência, que é aquilo que você escolhe com quem você quer casar, qual é a roupa que você vem para a igreja, qual é o carro que você compra. Isso aí é responsabilidade sua. Nós temos que harmonizar essas duas coisas. Porque não é porque ele dá aos seus amados enquanto dormem, que nós vamos só dormir. Ah, porque se ele dá enquanto dorme, então quanto mais eu dormir, mais eu vou ter. Louvado seja Deus, eu vou dormir o dia todo. Porque se ele trabalha enquanto eu estou dormindo, olha como a turma faz teologia. Se ele trabalha enquanto dorme, então quanto mais eu dormir, mais eu vou ter. Não, meu irmão. Essa questão é, Deus cuida de seus filhos. Ele cuida de nós. Ele ama a cada um de nós. Ele ama os seus eleitos. E Ele tem escolhido abençoar a nossa vida sem precisar da nossa participação. Responda uma coisa para você. Dessa pergunta. Se dependesse de ti, tu estarias onde tu estás hoje? Se dependesse de ti? Se dependesse única e exclusivamente de ti, tu estarias onde tu estás? Eu nunca pensei em estar onde eu estou. Nunca. Pelo contrário, há 7 anos atrás eu quis foi fugir do pastorado. Eu quis deixar essa questão de ser pastor. Eu disse agora que eu estou chegando numa cidade nova, já vai fazer mais de 7 anos que nós estamos aqui em Manaus. Agora que eu vou estar chegando numa cidade nova, eu vou deixar esse negócio de ser pastor, eu vou ser advogado, eu vou entrar na carreira de advogado. E fui fazer direito, e entrei na universidade, ainda fiz dois semestres. Ele diz, agora, Senhor, agora. E o Senhor disse, não, mas não é você que escolhe, quem vai escolher sou eu. Então venha para cá de volta. Eu vou trazer você ao que eu quero para você. Ao que eu estou preparando para você. Deus, Ele nos conduz em sua santa vontade. Esta providência santa que toma conta de nós. Que nós podemos, irmãos, largar a mão do volante, tendo a certeza de que o Senhor está dirigindo tudo. Não precisa, meu querido irmão, você se exasperar tanto pela sua vida. Deus tem cuidado de você. Não precisa você se desesperar, não precisa você arrancar seus cabelos. Eu nem cabelo mais tenho para arrancar, só são os da barba. Não precisa mais, Deus cuida da nossa vida. Deus cuida de nós. Eu fico olhando minhas filhas crescendo e digo, Senhor, meu Deus, minhas filhas já passou. Não, elas são do Senhor, elas são tuas. O Senhor toma conta delas. Arruma 2 homens, Senhor, 2 cabras machos para casar com minhas filhas. Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, a minha família é tua, Senhor bendito. E aí chega no terceiro ensino que este salmo nos traz, que vai do verso 3 ao 5, quando o salmista declara que Deus abençoa a nossa casa. Quando ele diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Herança do Senhor é a mesma coisa que propriedade. Propriedade do Senhor são os filhos. É dele. Os seus filhos são do Senhor, é Deus quem toma conta deles. É Deus que toma conta deles, são filhos da aliança, são filhos da promessa. Eles não são malditos, eles não são amaldiçoados, eles são abençoados no Senhor. São benditos por Deus e Deus toma conta deles. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, a sua recompensa. Eles são de Deus. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Meus irmãos, papai, mamãe, os seus filhos são como flechas nas suas mãos. Dê a direção a eles, que Deus está colocando no seu coração. É você que coloca seus filhos
e atira eles como se fossem flechas. Você dá direção, você dá orientação aos seus filhos. É você, não é o Jornal Nacional, é você. Não é a universidade, é você. Não é aquele professor de teologia ateu que persegue o evangelho e que está lá para inebriar a mente daqueles que estão todos ali ávidos por conhecimento. Não, na nossa casa não. Quem dá a direção aos nossos filhos somos nós. Pela Escritura, pela Bíblia Sagrada e pelo exemplo, que é o último ponto. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Era na porta da cidade que eram feitos os julgamentos a respeito do dia a dia, em uma sociedade, em uma comunidade. Era ali na porta. E ali na porta, ao julgar uma causa, eram necessárias testemunhas para testificar da honestidade, da hombridade, da verdade de uma pessoa. E quem anda com Deus tem sempre uma testemunha para dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É de Deus. Não, esta pessoa é uma pessoa íntegra. E principalmente, como diz aqui o salmista, aqueles que estão dentro da sua casa. Porque você quer ver, quem pode dizer se você é crente ou não, é quem mora na mesma casa com você. Quem mora na sua casa pode dizer se você é crente ou não. Na igreja, é fácil nós contracenarmos. Mas em casa, onde os filhos estão vendo se o pai realmente ora, se o pai realmente lê a Bíblia, se a mãe realmente é submissa ao esposo, se realmente há louvor dentro da casa, ou só há realmente músicas mundanas, profanas. Se a nossa TV é uma TV sagrada, santa, ou se a gente só assiste programa carnal, pernicioso. É dentro de casa que o pessoal olha e diz assim: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vamos louvar ao Senhor? E vamos orar a Deus? E se você quiser levantar-se, por favor, se levante. E louvado seja Deus pelo Salmo 127, onde nós aprendemos aqui nesta manhã que Deus tem cuidado de nós, que Deus não precisa da sua ajuda para fazer o que Ele quer fazer, e que o Senhor vai abençoar tua casa, tua família, de uma tal forma que você vai ter alegria nos seus filhos, e serão seus filhos que vão defender você. Quando alguém falar mal de você, são seus filhos que vão dizer: papai não, mamãe não, de jeito nenhum. Eu sei quem são meus pais, eu sei quem são meus tios, eu sei quem são meus irmãos. Ele não, qualquer pessoa, mas eu nunca vi meu pai fazer isso. Antes de nós começarmos a cantar, pode continuar tocando. Eu ouvi um testemunho da filha do saudoso Russell Shedd. Eu estive com o Shedd na Paraíba há muitos anos atrás. Shedd foi meu professor. E eu ouvi da filha de Shedd o seguinte. Ela disse assim: eu acredito que meu pai peca, porque a Bíblia diz que todo homem peca. Mas eu nunca vi papai pecar. Eu nunca vi papai pecar. Eu ouvi aquilo daquela menina. Falei: meu Deus do céu, é isso que eu quero. Está longe, irmão, está a distância daqui no céu de distância, mas é isso que eu percebo. Um dia minha filha, em qualquer roda, dizia assim: papai, mamãe, a gente tem em casa pai e uma mãe de Deus. De Deus. Vamos adorar? Dez e meia. Glória a Deus.